Irmãos, mesmo que a pessoa é cristã, ou nasceu um lar cristão e frequentou toda a sua vida a igreja, ou envolvido ativamente no ministério na igreja, é assim, mas quando pergunta, Deus Espírito Santo está contigo? Você tem essa segurança de Deus Espírito Santo na sua vida? Você está cheio de Espírito Santo? Quando alguém pergunta assim, a gente fica meio parado. Ainda a gente fala assim, esse Espírito Santo não é Espírito da verdade, então, realmente, essa decisão que você precisa, realmente como que você vai saber que realmente Deus Espírito Santo que está me conduzindo para tomar decisão correta? Realmente eu estou guiado, envolvido pelo Espírito Santo, que Ele está me conduzindo e Ele me guiará para o rumo correto. Como você sabe disso? Então hoje vamos resolver isso para o resto da toda a vida. Pessoa que não fez amém e duvidando mesmo. Então vamos resolver isso de vez, tá? Sobre esse Espírito Santo. Interessante, né? Hoje, o texto que nós lemos, versículo 7 de João 16, certamente Jesus Cristo fala, mas eu vos digo a verdade. Se Jesus Cristo falar que é verdade, pessoal, tá? Ele disse, eu vou falar a verdade. Tá? Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Irmãos, é bem claro, Jesus Cristo, e Ele está vendo que a crucificação está chegando. Então imagina, Ele vai sofrer toda essa crucificação, humilhação, e ainda vai ser morto. Após 3 dias, Ele vai ressuscitar. E assim, Jesus Cristo glorificado, Ele pode governar, Ele pode reinar com essa sua justiça, seu poder, né? Com sua glória, Ele podia realmente governar e administrar essa terra, mas Ele diz que vai embora. E ainda diz que convém-vos que eu vá, melhor eu ir embora. Isso é grandes lucros para você. Isso que está falando. Melhor eu ir embora. Se eu fico aqui, vai prejuízo é maior para você. Mas se eu ir embora, é melhor, é lucro para você. Isso que está falando. Mas por que Jesus Cristo falou assim? Que nada mais, se Ele vai enviar quem? Espírito Santo. Se Ele não vai, não vem esse Espírito Santo. Só que esse Espírito Santo, o nome dele está escrito como Consolador. Irmão, eu estava lendo um livro, eu fiquei muito interessante. Num vilarejo, tinha um velhinho que tinha uma barba, né, muito comprido. Então, toda a cidade é famoso por causa daquele velho que tem aquela barba graciosa, muito comprida. Mas tinha um menino, um moleque, que sempre tinha uma dúvida, né? Aí ele não conseguiu aguentar a sua curiosidade. Aí foi para o espelhinho de uma barba grande. Aí perguntou, vovô, quando o senhor dorme, você coloca essa barba dentro de cobertor ou fora de cobertor? Perguntou. Aí esse velhinho, ele falou, desculpe, menino, eu nunca imaginei disso. Esperar um pouco, hoje à noite eu vou dormir, eu vou verificar e amanhã eu te falo. Aí chegou a noite, e ele deitou para saber que realmente ele dorme com dentro de lençóis, ou fora de lençóis, ou dentro de cobertor, ou fora de cobertor, dependendo do clima, né? Então ele queria saber. Ele colocou dentro, estava desconforto. Ele tirou para fora, estava meio esquisito. Noite toda ele não conseguiu dormir bem, colocando barba dentro e fora, assim por diante.
Mas ele estava com essa barba há mais de 30, 40 anos. Mas no momento que ele queria saber, de fato mesmo, como ele tratava essa barba, trouxe uma grande confusão. É assim que a gente vive com Deus e Espírito Santo, cada um de nós, cada dia dessa forma. Irmãos, lembra bem, hoje, palavra mesmo da resposta. Tá? Primeiro lugar, primeira frase. Porque Deus, o Senhor diz que Ele deve ir. Porque Ele vai enviar quem? Consolador. A gente ouviu muito isso. Muito isso o quê? Ainda a igreja presbiteriana, essa palavra consolador é outro nome de Deus e Espírito Santo, não é assim? Aqui, esse consolador, está escrito, consolador não é dono da rua Consolação, pessoal, tá? Eu moro perto de Avenida Consolação, mas lembra bem, esse consolador, a gente sabe que na palavra grega é paracleto, todo mundo sabe, que significa aquele que fica ao seu lado. Aquele que te acompanha, aquele que sempre fica ao seu lado. Esse é paracleto, esse é consolador. É consolador que a gente traduz essa palavra, pensa que é aquele que consola, é consolador. Não é pensar assim, mas essa palavra original significa aquele que sempre fica meu lado. Isso é consolador, isso é outro nome de Deus e Espírito Santo. Tudo bem, pessoal? Quando entendeu, faz um sinal assim, tá? Se não concorda, fazer assim. Se fica assim, aí eu fico assustado, né? Então, irmãos, essa palavra consolador, que cristão, quando lê esse texto, pensa que aquele Deus Espírito Santo que me consola, consola-me. Pensa assim, tudo bem, isso também não está errado, não. Mas a função de Deus e Espírito Santo, aqui que Jesus Cristo falando como consolador, que é escrita na palavra original, paracleto, significa aquele que fica meu lado. Todos os dias, meu lado, sempre está no meu lado. Como que chama isso? Consolador. Entenda isso. Então, o Senhor Jesus Cristo tem que ir embora. E assim que Ele envia, alguém que sempre fica meu lado. Essa é a primeira promessa. Por quê? Versículo 8. João 16, 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então, a obra, a ação do Deus e Espírito Santo tem três coisas. Quais são? Sobre pecado, e sobre justiça, e sobre juízo. É três coisas. Pessoal, está escrito na Bíblia. Tá? Então, Jesus Cristo falou claramente que melhor eu ir embora. Mesmo que eu sendo morto na cruz e ressuscitando Ele, com sua ressurreição, mas melhor ele ir embora. Por quê? Só dessa forma que Deus e Espírito Santo vai ficar, cada um de nós, seu lado. E assim, esse Deus e Espírito Santo vai fazer três coisas. Quais são? Primeiro, pessoal, olha para mim. Todo mundo vai colocar isso na vida, vai resolver esse problema o resto da sua vida. Primeiro vai resolver o quê? Pecado. Segundo, justiça. Terceiro, juízo. Muito bem. Então, por que falou assim? Olha, ele mesmo responde, versículo 9. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto? 9. Vamos lá, vamos trabalhar Cássio hoje, hein? Capricha, 9. Todo mundo junto, já? Do pecado, porque não crê em mim. Que é isso? A Bíblia mostra claramente. O que é pecado diante de Deus? Não diante dos homens. Diante de Deus, o que é pecado? Aquele que não acredita em Jesus Cristo como seu Salvador, isso é pecado diante de Deus. Aí você vai para o inferno. E sua vida é totalmente perdida. Pecado que Deus está falando, que a gente tem que ser libertado, é justamente Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 3, que nos dá boa explicação. Vamos lá? Vamos ler? Todo mundo junto? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso quer dizer o quê? Tem que saber, tem que conhecer. Versículo 2.
Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amém. Alguém pode falar de Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador, isso é somente através de Deus Espírito Santo. Essa é a obra de Deus Espírito Santo. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, isso quer dizer que quem que fez? Quem que fez? Deus Espírito Santo que fez. Senão, você não pode falar. Se você falou você mesmo, isso não vai durar. Mesmo que você está afastado de Deus, mas fundo no seu coração, da sua alma, você tem esse desespero para clamar que mesmo assim, eu estou longe da sua igreja, longe dessa vida cristã, mas Senhor, é meu Senhor, Jesus Cristo, Tu és meu único Salvador. Quem que faz isso? Quem que faz isso? Não é pessoa não, é Deus Espírito Santo. Voltando agora, então, versículo 10, João 16, versículo 10. Todo mundo junto. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. O que está falando isso? Jesus Cristo falando assim, não, eu vou falar agora sobre justiça, mas eu vou embora. Vocês não vão vir mais. Isso que é problema. O que é justiça diante de Deus? É Jesus Cristo em si. Ele é justiça de Deus. Por isso ele diz que eu vou embora. Vocês não dá para me ver. Mas diz, segundo o apóstolo Pedro, no primeiro capítulo mesmo, 1 Pedro, ele disse, mesmo que aquele que não me vê, crendo em mim, eis que abençoados. A gente tem que acreditar, ver que Jesus Cristo é nossa justiça, mesmo não vendo fisicamente. Titos, capítulo 3, para nos ajudar, o entendimento, versículo 5 a 7. Vamos ler todos juntos? Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, somente através desse renovador que é Espírito Santo. A justiça para Deus é Jesus Cristo, pessoal. Mas as pessoas pensam, eu fiz obras boas, eu fiz caridade, eu tenho um caráter bom, essas coisas eu ajudei, eu faço isso. Tudo bem, pessoal, eu não estou contra disso não, mas isso pode ser boas obras mesmo, mas não pode se chamar justiça de Deus. Isso não justifica a nossa vida diante de Deus. Depois do culto mensagem, faz um estudo junto com nosso irmão Dong, tá? O nome dele é Dong Jingquan, né? Nosso seminarista. Ele vai explicar. É interessante, palavra chinesa, letra chinesa, justiça. Sabe como que escreve justiça? Escreve forma de duas letras. Primeiro você tem que escrever uma ovelha, escrever ovelha. Sobre eu. Escreve. Isso é palavra é o quê? Você escreve eu, cima de eu você coloca ovelha. Aí chama justiça. Onde que está escrito isso, senão a Bíblia? Eis que tira o mundo do pecador. Olha, Cordeiro de Deus. Cordeiro sacrificado. Dong Jingquan, isso mesmo? Pergunta para ele. Para todo esse irmão chinês. Como que escreve letra chinesa justiça? Você tem que escrever eu. Cima de eu, você tem que escrever ovelha.
Aí você lê justiça. Irmãos, mas quem que faz isso entender, compreender? Se não, Deus e Espírito Santo. Terceiro, voltando agora sobre juízo. João 16, capítulo 11. Vamos lá, todo mundo junto? Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que é isso? Já começou o julgamento de Deus. Sabia disso? Vamos abrir a Bíblia, João 3, versículo 16 até 21. Vamos ler todo mundo junto? Já. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A intenção de Deus em entregar seu Filho Jesus Cristo não é para exterminar o mundo, mas sim para salvar o mundo. O fato de a gente criar lei de trânsito não é somente colocar multa, não é isso não, é para trazer paz entre os veículos. Entenda bem. Não é assim. Mas quando o governo, ele usa isso contrário, isso traz a ira do povo. Aquela lei não é para encher a caixa do governo, mas sim para dar segurança para o povo. Quando Jesus Cristo deu, não é para condenar a nossa vida, mas por Ele tenha a fé e seja salvo. Essa é a intenção. Mas 18, continua. Já, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Agora nós entendemos, se nós fizemos boas obras, boas caridades, servimos alguém, lutamos, fizemos missão, todas essas coisas tem que esclarecer tudo isso dentro da luz, dentro da vontade de Deus. É obediência. Já é diferente. Então, irmãos, já está terminando a palavra de Deus. Porque o Senhor disse, convém-vos que eu vá. Ele disse que melhor eu ir embora. Isso é maior lucro para vocês. Porque primeiro, assim que ele vai, quem que chegou? Quem que chegou? Consolador. Consolador que a gente entende, aquele que nos consola, mas consolador que a gente não pode esquecer o quê? Aquele que fica meu lado. O que ele faz? 3 obras. Primeiro do pecado, da justiça, do juízo. Todo homem tem um problema do pecado. Quem que tirará esse coração quebrantado, esse desânimo, essa preocupação do pecado, senão Jesus Cristo? O fato de não ter crido, não aceitado, não acreditou em Jesus Cristo, isso é pecado nos olhos de Deus. Acredita em Jesus, isso é perdão de pecado. Da justiça. O que é justiça? Irmãos, Romanos, capítulo 5, versículo 1, fala claramente. Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justiça é Cristo. Jesus Cristo, Ele é justiça. Por isso Ele foi. Será que vocês vão acreditar mesmo eu, mesmo que não vendo?
se vê, isso não é fé. Se você espera o que você está guardando, isso não é fé. Juízo. Todos os homens são condenados. Uma vez que o homem nasceu, certamente morrerá. Depois da morte tem julgamento. Mas a Bíblia nos ensina que o julgamento já começou. Quem acredita em Jesus Cristo como seu Salvador, não haverá julgamento. Mas se você não aceita Jesus Cristo, esse julgamento está correndo. Você vai receber intimação, chamada de tribunal, e você vai lutar. Primeira sentença, você vai reagir. Segunda sentença, mas você já está condenado à sua vida. Resolvemos do pecado, da justiça, julgamento. Terceira parte, através do Espírito da verdade, crente, imaturo, sim, precisamos saber mais, é guiado a viver uma vida de obediência, que está escrito o resto da mensagem hoje, João 16, que eu vou ler, versículo 12 diante. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, porque tem imaturidade. 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Hão de vir até o futuro. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber tudo que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém. Irmãos, esse versículo 3, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmos, mas dirá tudo o que tiver ouvido a vós. E vós anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, quando você precisa tomar decisão, realmente você deseja de receber essa orientação de Deus, Espírito Santo da verdade. Você pela sua própria boca, o que você sentindo no coração, pensando na cabeça, tudo junto, você mesmo fala. Repita comigo: Deus, Espírito Santo, me guia segundo sua verdade. Você tem que orar. Se você ora, Ele guiará. Repita comigo: Deus, Espírito Santo, me mostre ao rumo que eu devo andar. Seu futuro, antes de vir também, Ele nos guiará. Mas você tem que falar. Não só falar não, o que você acreditando, o que você está pensando. Fala. Se você não fala, Ele não faz. Deus é muito educado. Eis que aí a sua porta batendo. Quem me ouvir, o que vai fazer? Se você abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei contigo, você comigo. Mas se você não abrir, Ele nunca entrará. Nunca manifestará. Diferente de mim, diferente de Agripino, diferente de Geraldo, diferente de Renan, diferente de Emerson. Se a gente bate e não abre, a gente quebra a porta. A gente entra. Eu sei que você está aí, mas Deus, Espírito Santo, não faz isso não. Um ano e meio eu estava viajando, no Japão, por causa do fórum do discipulado, Hokkaido, norte do Japão. E assim a gente conhecendo, compartilhando, nós descemos para o Sapporo e depois passou uma cidade, vilarejo bem pequeno, chamada Otaru. Uma cidade interessante que se abriu comércio com o ocidental faz tempo. Então as lojas souvenirs, parece que é Europa,
tinha um monte de coisa, acessório feito de vidros, cristais e muitos bonecos de holandeses. Eu pensei que era a Holanda mesmo. Eu não sabia que lá tinha chama castela, um pão que é realmente bem suave, parece esponja. Eu não sabia. Depois que saí, pessoas chamam: você comeu aquele pão? Eu falei: que pão? É a cidade mais famosa dessa pão. Eu falei: já foi. Quando você vai notar, come esse pão, tá? Aí eu passando as lojas, uma folha, um folheto, uma escritura me chamou a atenção. Eu fiquei parado e olhando. Aí peguei o meu caderninho e comecei a escrever. Estava escrito assim: If you listen, you will find what you are looking for. If you listen, se você ouve, se você tem desejo de ouvir, se você tem desejo de ser guiado por Deus e Espírito Santo, you will find, você achará, você descobrirá, você ouvirá. What you are looking for, o que você estava procurando, o que você estava achando, o que você estava querendo ouvir. Se você quer ouvir de Deus e Espírito Santo, você ouvirá. Porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos enviou já Deus e Espírito Santo. Senão, você jamais estaria aqui. Mesmo que você está aqui, sua mente, sua preocupação, seu pensamento está longe do altar de Deus. Mesmo que está longe de Deus, mas você mesmo faz clique, não pode fugir. Volte para Deus. Isso não é que você que está fazendo, senão Deus e Espírito Santo. Mesmo que você olhe a sua vida, que tem muitas falhas, manchas, máculas, mas no entanto você sabe que acredita em Jesus Cristo, e isso que Deus nos redimiu, todos os pecados. E você sabe, do pecado, da justiça, somente Jesus Cristo é minha justiça. Sobre a minha vida eu coloco sim, Cordeiro. Não somente letra chinesa não, mas somente a gente também. A minha vida, cada um de nós colocamos quem? Cordeiro, que está diante do trono, assentado. Olha esse cordeiro que foi sacrificado. Mas sim, João, no ilha de Patmos, ele vê essa fantasia, essa visão, que aquele cordeiro que morreu por mim, ele olha, vê leão da tribo da Judá. Esse Senhor que era cordeiro, ao mesmo tempo ele é leão. Ele é que é a rocha inabalável, mas ao mesmo tempo ele é água viva, tão fluindo e penetrando para todos os lugares. É esse quem que faz entender? É o Espírito Santo. Agora, hoje à noite, quem que vai dormir? Vai para fora ou para dentro? Deus nos ajude. Aí eu pensei um pouco. Irmãos, eu também vou embora. Convém-vos que eu vá. Assim nós saberemos quem é dono desta igreja. Eu vou sonhar como você está adorando a Deus. Não é obrigação, não é vigilância do pastor Go. Mas cada um de vocês como ouvindo a voz de Deus. Se você quer ouvir, você ouvirá. Nunca desiste. Oremos.